Olá a todos, eu sou o professor Eduardo Castro, professor de matemática. Este é o segundo vídeo de uma sequência de vídeos sobre o conteúdo de potências e raízes, tá? Neste vídeo, eu estaria abordando algo muito importante, que é o conteúdo de potências com expoente negativo, um caso muito delicado ali para potências, tá? O livro didático que nós estamos usando, né, nesta aula, vamos lá. Potências com expoente negativo. Só uma breve introdução aqui. Eu sei que 2 elevado a zero vai dar 1, correto? 2 elevado a 1 é o próprio 2, né? Repete apenas uma vez. 2 elevado ao quadrado seria o quê? 2 vezes 2, que vai dar 4. 2 elevado ao cubo, que é 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 8. 2 elevado à quarta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 16. E assim por diante. Então, a gente fez no vídeo anterior, ele construtivo, ele aumentando, e essa representação. Como introdução desse expoente negativo, a gente vai fazer o processo inverso, tá? Então, se eu tenho ali, eu sei que 2 elevado à quarta é 16. Para eu achar o 2 elevado ao cubo, que é o termo anterior a ele, o que eu faço? Eu faço, ao invés de multiplicar por 2, para eu regredir, eu vou lá e divido por 2. Olha lá, é um 2 a menos que está sendo multiplicado, vai dar 8. Para achar o termo anterior, eu vou lá novamente, pego 8 e divido por 2, tá? Que vai dar 4. Para achar o 2, eu vou lá e divido por 2. Pego 4, divido por 2, que vai dar 2, né? Para achar o 2 elevado a zero, eu pego o 2, que é o termo, divido por 2 e chego a 1. Só que nós sabemos que os números não inicia ou termina de uma forma regressiva, terminando no zero, ele continua. E se fosse para achar o 2 elevado a menos 1? Bom, pela sequência que eu estou fazendo, eu pego um termo anterior, que é 1, e vou lá e também divido por 2, ficando 1 meio. Então, 2 elevado a menos 1 é 1 meio, tá? E 2 elevado a menos 2, eu vou lá, pego o termo anterior, que é 1 meio, e divido por 2. Olha lá, 1 meio dividido por 2. 1 meio dividido por 2. O resultado vai dar um resultado que é o de 2 elevado a menos 2, e assim por diante. Se eu quiser ali o 2 elevado a menos 3, tá? Eu pego isso daqui tudo, vou lá, divido por 2 e acho o resultado aqui de 2 elevado a menos 3 e assim por diante. Tudo bem? É o que ele está fazendo aqui nesse exemplo que o livro nos deu. Olha lá, o 4 elevado à quarta, que é o quê? O 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, que vai dar 256. Para achar o termo anterior, que seria 4 elevado ao cubo, eu pego 256 e divido por 4, tá? Que vai dar o 64, 4 elevado ao cubo, né? Olha lá, observe que tem 4 elevado ao cubo, tem uma multiplicação por 4 a menos, que é a seguinte, tá? E para achar o termo anterior, 4 ao quadrado, eu pego lá o resultado e divido por 4, vai dar 16. E 4 elevado a 1, pego lá o 4 elevado a 2, divido por 4, chego a 4. E 4 elevado a 0, eu pego o termo anterior, né, o 4, e divido por 4, que vai dar 1. No vídeo 1, eu dei tipo um gancho que a gente ia ver depois, porque qualquer número elevado a 0 vai dar 1. Então, esta é uma explicação numérica, tá? Porque isso daqui acontece. Você pode testar isso com qualquer valor. No caso aqui, ó, eu tenho 4 elevado a 0 deu 1. Neste mesmo processo ali, ó, 2 elevado a 0 dá 1. E assim por diante com outros números. Mas e se essa sequência continuar, né? Aqui eu fiz com o número 2. Vamos pegar aqui o número 4, que o livro está usando ele aqui. Bom, 4 elevado a 0 é o 4 elevado a 1, que é o termo anterior, que é o 4, né? Dividido por 4 vai dar 1. Isso aqui a gente já viu no slide anterior. 4 elevado a menos 1 é o 1 do termo anterior, dividido por 4, que vai dar o próprio 1 quarto, né? 4 elevado a menos 2 é o termo anterior, olha lá, 1 quarto, dividido por 4, tá ok? E o 4 elevado a menos 3 é o termo anterior, que seria 16 avos, dividido por 4, e assim por diante, olha lá, ó.
se eu fosse fazer o 4 elevado a menos 4, o que eu faria? Olha lá, o termo anterior, 1/64 dividido por 4, tudo bem? Ia calcular isso. Qual é que o livro está fazendo nesse intervalo aí? Que contas ele está fazendo aí? Você não entendeu como é que ele sai deste processo aqui, ó, dessa segunda igualdade para essa terceira igualdade? O que ele está fazendo? Ele usa um método assim, ó. Numa divisão de fração por número inteiro, né? No caso aqui o 4, se eu for fazer 1/16 dividido por 4, é a mesma coisa que pegar 1/64, né? E fazer vezes o inverso o inverso de 4. Qual que é o inverso dele? O inverso de 4 é 1/4, tá? E quando eu vou fazer essa multiplicação, olha lá, 1 vezes 1 vai dar 1. 64 vezes 4 vai dar 256. Então, ele multiplica o inverso, tá? Particularmente, eu prefiro fazer de um outro modo. Tá? Eu prefiro fazer assim, ó. Siga a sequência aqui, ó. Eu quero descobrir quanto que é 4 elevado a menos 5, tá? Eu vou pegar ali o termo anterior, que é 1/256, e vou dividir por 4, tá? Então, fica 1/256 dividido por 4. Tá vendo que eu vou sair aqui da fração, da divisão, da representação como fração, tá? Estou trocando ela por 2 pontos. E vou fazer a multiplicação cruzada lá, ó. 1 vezes 1, né? Vai dar 1. 256 vezes 4 vai dar 1024. Bem? 1024. O problema disso daqui é, por exemplo, eu quero saber, professor, e quanto é 4 elevado a menos 8? Né? Se eu quero calcular isso aqui direto, 4 elevado a menos 8. Para resolver deste modo, dessa sequência que eu estou fazendo aqui, eu ia precisar saber quanto que era o anterior, o 4 elevado a menos 7, tá? Então, ele fica pendente nessa condição ali, né? Então, é algo complicado, assim, a gente tá dependendo dele ali, né? Então, vamos ver de um modo mais prático que a gente vai estar fazendo aqui agora, tá? Um número diferente de zero elevado a um expoente negativo, né, que a gente estava fazendo ali, né, é igual ao inverso desse número elevado ao oposto desse expoente. Então, o que ele está fazendo aqui? Você vai pegar este número, fazer o inverso dele, né, colocar ele em uma fração sobre 1, e o oposto do expoente é o quê? Olha lá, o inverso desse número aqui, ó. Vamos repetir aqui. O inverso de A é o A, ele é 1 sobre A, tudo bem? E o oposto de expoente, se é negativo, ele vira positivo. É ele mesmo número, só que com sinal invertido. Olha lá, o inverso de A é 1 sobre A, e o oposto de menos N seria N, tudo bem? Eu vou resolver algumas contas aqui, fazendo esse procedimento, mas eu vou explicar um outro modo também, um modo secundário, você vai decidir optar por qual você acha mais fácil para você, tá? Bom, o inverso de 8, tá? É 1 sobre 8, tudo bem? É 1 sobre 8. O inverso de menos 3 é o 3. Você fazendo as contas aqui, ó, fica 8 vezes 8 vezes 8, 512, tá? O inverso de 2 nonos é 9 meios, faz ele invertido, tá? Tenho ali, ó, se eu pegar o inverso de 2 nonos, é 1 sobre 2 nonos, ok? Olha lá, 1 dividido por 2 nonos, multiplica cruzado, fica 9 meios. Olha lá, 9 meios, tudo bem? O oposto de menos 3 é o 3. Aí você distribui, como eu falei no vídeo 1, e calcula ali, tá? O inverso de 1 quinto é o 5 sobre 1, inverte. O oposto de menos 4 é o 4. E ali você calcula ele distribuindo, tá? O inverso de menos 7 é 1 sobre menos 7. O oposto de menos 2 é o 2. Faz lá a distributiva lá do expoente, tal, vai lá e calcula. Tudo bem? Particularmente,
particularmente, quando ele fala, quando eu prefiro resolver assim, ó. Por exemplo, eu tenho 8 elevado a menos 3, tá? Quando você tem um expoente negativo, você coloca sempre 1 sobre, e tudo isso daqui, ó, ele vai descer ali para baixo, fica na parte de baixo, fica no denominador. Se é negativo, fica positivo. Aí você resolve ali, né? 8 elevado a 3, 8 vezes 8 vezes 8, 512. Tudo bem? Se for com fração, ali, ó, 2 nonos elevado a menos 3. O expoente negativo, 1 sobre. Tudo isso daqui desce. Olha lá, ó. 2 nonos elevado a 3, ao cubo. Certo? Fica sendo 1 sobre. Olha lá, 2 nonos elevado ao cubo. É o quê? 2 nonos. Os dois, fiz a distributiva do expoente ali, né? Os 2 elevado ao cubo. 2 ao cubo vai dar 8. 9 ao cubo vai dar 9 vezes 9, 81. Vezes 9 é 729, né? Então, eu tenho ali 1 dividido por 8, 729 avos. Multiplicando cruzado lá, 1 vezes 729, 729. 1 vezes 8, vai dar 8. Particularmente, eu gravei este procedimento aqui, ó. Tudo bem? Pode observar que o resultado é o mesmo. Se você preferir fazer o inverso do número e o oposto do expoente, também vai dar certo, ok? E esse procedimento eu repeti para os outros. Pessoal, essa foi a aula de expoente negativo. Se gostou do vídeo, dá lá um like, se inscreve no canal, ative os sininhos, porque vai vir vários outros vídeos dessa sequência. Tudo bem? Até mais, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.